Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Alegria voltar a essa igreja do nosso coração. Rossana e eu estamos extremamente gratos pela oportunidade de estar com vocês no encontro da Fé Reformada e hoje também pela manhã. Obrigado aos pastores, conselho da igreja, aos irmãos e irmãs que organizaram este encontro. Tempo tão precioso, tempo de comunhão, oração, de adoração e de exposição da palavra de Deus. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer à igreja de forma bem específica pelas orações a meu favor, especialmente pela minha saúde. Deus tem abençoado. Nos últimos exames, meses atrás, não foi encontrada nenhuma célula maligna e graças a Deus eu estou em franca recuperação. E o tempo do câncer, da quimioterapia, foi um tempo muito difícil, mas um tempo também muito abençoado. Pois há bênçãos que Deus nos dá que vêm somente durante as tempestades. Não é assim, irmãos? Há bênçãos e essas são especiais, são marcantes. Nós não as esquecemos, são aquelas que vêm durante a tempestade em nossas vidas. Somos gratos a Deus também pela igreja que caminha conosco na jornada missionária há tantos anos. Desde a nossa ida para a África, Rossana e eu recém-casados, sem filhos ainda, em 1993, fomos para Gana e ali trabalhamos com os concombas naquele país, plantando igrejas. Rossana é uma enfermeira missionária, ela fundou ali, eu digo que a melhor clínica de toda a região, mas é também a única clínica da região. É uma bênção, treinou ali os concombas e essa clínica trata hoje mais de 5.000 pessoas por ano, são 4 enfermeiros locais, concombas, ganenses, é uma grande bênção. Podemos plantar igrejas, traduzir o Novo Testamento, que foi entregue em 2004. De 2002 para cá, nós estamos morando na Amazônia, trabalhamos com povos indígenas, com a equipe Amanagé, quase 50 missionários, e nós trabalhamos especificamente com 3 etnias indígenas que eram não alcançadas. Hoje, graças a Deus, há boas igrejas entre eles. Mas nosso ministério mais atual é um projeto missionário chamado Planters. Aí está o local onde nós concentramos mais tempo e energia, que é com a colaboração com plantadores de igrejas locais, gente nativa da sua terra, em países e regiões ainda menos evangelizados, especialmente na Ásia, Oriente Médio, Norte da África e Amazônia brasileira e colombiana. Portanto, muito obrigado pelas orações, pelo apoio ao longo dos anos, pelo encorajamento e pela amizade de vocês. Está falando com o presbítero Jefferson, a cada 3 meses, quando enviamos o nosso relatório missionário, aí 1 ou 2 dias depois, chega ali uma resposta encorajadora para os nossos corações. Então Deus abençoe a vocês mais e mais. Vamos abrir nossas Bíblias? Abra comigo a palavra de Deus em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, leremos os primeiros versículos. Gênesis capítulo 12, leremos o versículo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Se você puder ficar de pé comigo uma vez mais, leremos juntos a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2, todos juntos. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8, todos juntos? Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta em suas mãos. Eu gostaria de partilhar com os irmãos e as irmãs nesta manhã a respeito de missão e adoração, pois missão e adoração são dois temas bíblicos que caminham sempre de mãos dadas. Precisam ser compreendidos, precisam ser cridos, precisam ser aplicados em nossas vidas, na vida da igreja, de cada família, de cada coração, como temas que caminham juntos na palavra do Senhor. Pois a missão existe para que haja adoração. A missão existe, o proclamado evangelho do Senhor Jesus existe, para que pessoas de perto e pessoas de longe venham a conhecer e adorar o único e verdadeiro Deus. Portanto, o resultado final da missão não é a missão, não é o serviço, não é o trabalho, não é a igreja, não é o missionário, é a adoração ao Altíssimo. Portanto, se nós servimos a Deus, ou seja, temos missão, mas não temos adoração, a nossa vida é um bojo de legalismo. Nós temos palavra, temos trabalho, temos serviço, temos zelo, mas nós não reconhecemos e adoramos o único Deus. Missão sem adoração é legalismo. Por outro lado, se nós temos adoração sem missão, quer dizer que nós conhecemos a Deus, que adoramos a Deus, mas guardamos essa mensagem só para o nosso próprio coração, para a nossa família, para a nossa igreja. Nós adoramos o único e excelso Deus e não falamos sobre Ele para o vizinho, para o colega, para a família, para o povo distante. Adoração sem missão é hipocrisia. Quando a igreja do Senhor Jesus, ela desconecta a missão da adoração, ela sempre vai cair no legalismo ou na hipocrisia. E em toda a palavra, essa teologia bíblica que nos ensina sobre a missão, levando a adoração, ela se espalha em todos os textos bíblicos. E de forma especial, nós lemos sobre este assunto aqui em Gênesis capítulo 12. Aqui em Gênesis capítulo 12, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor nosso Deus, Ele chama Abraão para uma jornada de fé. Abraão foi chamado não para ver, mas para crer. Abraão foi chamado por Deus não para receber um título, um nome, uma terra ou uma história particular. Ele foi chamado por Deus para que ele pudesse, na sua jornada de vida e de fé, conhecer profundamente a Deus. E a jornada de Abraão é também a minha jornada, é também a sua jornada. Deus nos convida a crer. Em Romanos capítulo 4, versículo 11, Abraão é chamado de o pai da fé. Em Tiago 2,23, ele é chamado de amigo de Deus. Que título lindo, não é verdade? Amigo de Deus. Esse título, na verdade, foi dado a Abraão pelo próprio Deus. Lá em Isaías 41:8, quando Deus falava sobre Israel, ele diz: os descendentes de Abraão, meu amigo. Foi palavra de Deus, meu amigo. A palavra hebraica para amigo, ahab, significa aquele amado que eu chamo para caminhar comigo. Amigo de Deus, amigo de Deus. E Deus chama, portanto, Abraão, e neste chamado a Abraão, especialmente nesse texto, nessa porção que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 9, nós podemos ver que Deus chama Abraão para a obediência, para a adoração e para a missão. Eu gostaria de refletir com vocês especificamente sobre este triplo chamado de Deus, que é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a obediência, para a adoração
e para a missão. Observem comigo como Deus chama Abraão para a obediência. Aqui nós lemos logo no capítulo 12, versículo 1, e para mim o versículo 1 e o versículo 4, eles se conectam, eles se explicam e eles se aplicam. Porque no versículo 1 Deus fala com Abraão e diz: sai da tua terra. E aqui a palavra de Deus é elaborada: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E no versículo 4 nós vemos a reação, a resposta de Abraão. E eu amo o versículo 4, pois ele diz simplesmente assim: partiu Abraão. Partiu Abraão. Ele não questionou, ele não pediu explicações, ele não impôs condições. Eu vou se o Senhor fizer isto, aquilo, se o Senhor me explicar, me fale direitinho quais são as consequências. Não vemos nada disso. Nós vemos a ordem elaborada de Deus: sai, tua casa, tua terra, parentela, vai para uma terra que eu nem vou te explicar qual é, te mostrarei. A resposta de Abraão foi obediência plena. Partiu Abraão. Esta é a resposta que Deus quer no seu coração perante a palavra do Senhor, a orientação do Senhor a cada dia. Partiu Abraão, obedeceu Abraão, respondeu Abraão: eu não sei para onde vou, não conheço as implicações, mas eu conheço o meu Deus. Eu conheço o meu Deus. Ele me disse: vai. Eu digo: sim, Senhor. Eu tenho tudo o que preciso. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 8, nessa teologia bíblica de obediência com respeito a Abraão, nós lemos que o texto diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. A obediência é um resultado direto da fé. A obediência, olhe para mim nesse momento e reflita comigo, a obediência não é um resultado de uma determinação pessoal: eu vou obedecer. A obediência não é um resultado de uma influência da igreja: a igreja está comigo, eu vou obedecer. A obediência não é um resultado de um convencimento puramente intelectual: eu me preparei para obedecer. A palavra de Deus nos diz, Hebreus 11, 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Partiu Abraão. A obediência é um resultado direto da fé. E algo que eu falei nesses dias, no encontro da fé reformada, eu reforço nesta manhã: meu irmão, minha irmã, o que está sob ataque em sua vida de maneira destacada não é a sua saúde, não são as suas finanças, não são os seus imóveis, não são os seus planos de vida, nem a sua família. O que está sob ataque de maneira destacada pela carne, pelo mundo e pelo diabo é a sua fé. O que ele quer minar é a sua fé, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, desta igreja. Porque sem fé nós não obedecemos, sem fé nós não adoramos, sem fé nós não cumprimos a missão. Se nós temos aqui esse trio particular dessas ações e reações de Deus na vida de Abraão, que é obediência, adoração e missão, o fundamento de tudo isto é fé no nosso Deus. A fé no nosso Deus. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, ele nos ensina, podemos dizer assim, a oração da obediência. Qual é a oração da obediência? Seja feita a tua vontade. Talvez seja uma das orações mais lindas e uma das orações mais difíceis que nós podemos fazer em nossas vidas. Seja feita a tua vontade. Meus planos, minha vida, meus anseios, meus projetos, aquilo que eu já determinei, planejei, escrevi, penso há 10 anos perante o Senhor, eu quero que seja feito no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, para a glória do Senhor, mesmo que não sejam os meus planos, é a tua vontade, a tua vontade. Portanto, a obediência não existe como uma determinação pessoal, individual ou coletiva, mas como resultado direto da fé. E é por isso que você e eu, nós precisamos orar dizendo: Senhor, se nós queremos obedecer, a oração não é Senhor, me dê obediência. A oração é: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Talvez seja essa a sua oração nesta manhã. Essa é a minha oração nesta manhã: Senhor, aumenta a minha fé.
Mas é curioso quando pensamos na palavra de Deus que há uma relação não apenas entre a fé e a obediência, mas há também uma relação entre a fé e o descanso. E sempre obediência e descanso são temas que andam lado a lado no Novo e no Antigo Testamento. Porque Deus quer sim que nós possamos obedecer, mas na jornada de obediência, que pode ser fácil ou difícil, Ele quer que nós a façamos com paz em nossos corações. Observem comigo, Deus Ele treina os nossos corações para descansar, porque o alvo de Deus é que na jornada da vida, na jornada cristã, na jornada de fé, na jornada de obediência, nós possamos caminhar em paz, meu irmão, minha irmã, na paz do Senhor Jesus. E Ele treina para isso o nosso coração. Ele fez isso com Abraão, talvez esteja fazendo com você. Deus treina o nosso coração para descansar nele de diversas maneiras. Uma dessas maneiras é nos deixar no suspense. Já aconteceu com você? Está acontecendo agora? Deixa você no suspense. Observe comigo, versículo 1. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra. E aqui uma expressão hebraica, que é uma expressão de suspense, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não poderia ter dito a Abraão: Abraão, é o seguinte, a terra fica a mais de 1000 quilômetros, vem cá, nessa direção, você vai chegar lá estão os cananeus, você vai morar do lado esquerdo da segunda montanha, vai dar tudo certo, assim acontecerá. Deus não deu explicações, Ele disse: para uma terra que te mostrarei. Agora observem comigo o versículo 7, quando Abraão chega nessa terra, no versículo 7, Deus diz a Abraão: esta é a terra. Abraão só soube que estava na terra quando chegou na terra. Na verdade ele chegou primeiro, peregrinou, depois em um susto Deus disse: sim, Abraão, aliás, para falar com você agora, esta é a terra. Bem, o versículo 1 e o versículo 7, eles estão próximos, nós lemos aqui no texto, no capítulo 12, mas geograficamente, em uma perspectiva temporal, estão bem distantes, mais de 1000 quilômetros. Meus irmãos, minhas irmãs, foram meses e meses de peregrinação sem saber qual era a terra. Deus deixando Abraão no suspense. E a pergunta que se levanta é essa: por que Deus nos deixa no suspense? Se Ele poderia já explicar, se Ele poderia já antecipar, se Ele poderia mostrar ali: amanhã será assim. Porque aquele resultado médico demora a sair, já estou no segundo exame, parece que não tem conclusão, aquela questão do emprego, do trabalho, minha vida, minha esposa, meus filhos, meus planos, parece que Deus me deixa sempre no suspense. Um dos motivos é este: porque Deus quer que nós possamos descansar nele, não porque nós conhecemos o amanhã, pois não conhecemos, mas porque nós conhecemos o Senhor, e confiamos no Senhor. E confiamos o suficiente para falar: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, não tenho nenhuma pista a respeito, eu até antevejo problemas e situações complexas, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu estou em boas mãos. Você está em boas mãos, está nas mãos do Altíssimo, sua vida, sua família, esta igreja, nas mãos do Altíssimo. Portanto, nós podemos e devemos descansar. Portanto, há uma ligação quando falamos sobre a obediência, entre fé e obediência. Obediência como resultado da fé. Mas à medida que nós obedecemos, Deus não quer apenas que possamos obedecer, Ele quer que possamos obedecer com descanso em nosso coração. E aí você vai para a sua casa à noite, coloca a cabeça sobre o travesseiro e as coisas estão todas no suspense, mas você conhece a Deus. E as pessoas dizem antes de você ir dormir: olha, não sei se vai sair aquele resultado, mas você conhece a Deus. E a zombaria vem, e as críticas também, as portas não se abrem, mas você conhece a Deus. E aí você deita a cabeça sobre o travesseiro, e à noite você fala com a sua alma: descanso, ó minha alma, no Senhor, porque eu conheço a Deus. É só isso que nós precisamos. Nós não precisamos conhecer o amanhã e nem o conheceremos, só aquilo que a palavra de Deus revelou de maneira específica. Mas nós temos tudo o que precisamos, nós conhecemos o eterno Deus, e Deus sempre é fiel, sempre é fiel. Rossana e eu, nesses anos de trabalho na região amazônica,
Nós fizemos várias viagens com a canoa motorizada, que lá chamamos de voadeira. Quando chegamos ali, até foi uma decepção, pensei que voava, mas não voa. Uma canoa motorizada, voadeira. E certa vez nós descíamos de São Gabriel, da Cachoeira, para Santa Isabel do Rio Negro, lá no Alto Rio Negro. Eu, Rossana e um guia indígena, que era um prático, que era o piloto da voadeira. E ali descíamos, Rio Negro, bem largo, uma região cheia de pedras, de rochas, não tão segura assim, mas aquele piloto conhecia muito bem aquela região. E descemos ali durante horas e horas, chegamos em um local em que ele disse: nós precisamos atravessar para a outra margem. E são vários quilômetros, é um rio largo, e com muitas pedras, e a água estava alta, e não é seguro atravessar um rio daqueles no meio de uma tempestade. E nós olhamos no horizonte, as nuvens negras, parecendo que uma tempestade vinha em nossa direção. E ele disse: Ronaldo, eu acho que dá tempo. Eu falei: também acho que dá tempo. Então vamos. Começamos a atravessar no meio daquele rio, o vento soprou mais forte, as nuvens chegaram primeiro, e a tempestade nos pegou no meio daquele rio. E ali, meus irmãos, ficamos ali talvez uma meia hora, 40 minutos, apenas agora a canoa furando aquelas ondas que nós chamamos ali de banzeiro, e começou a entrar água na canoa, e a canoa ficou desestabilizada, desequilibrada. Ele gritou e disse: nós vamos naufragar, preparem ali, é momento de tirarem as botas, colocar o colete salva-vidas e pensar no pior. Nessa altura do campeonato, ninguém enxergar mais nada, era apenas chuva. Ele disse: nós não tivemos aqui uma opção, nós vamos naufragar. E eu olhei assim à frente, um pouco à esquerda, eu disse: parece que eu estou vendo uma árvore. Ele disse: eu também estou vendo a sombra de uma árvore, eu vou naquela direção. Com muita dificuldade ele foi naquela direção, era uma árvore no meio do Rio Negro. Na verdade havia ali certamente uma ilha submersa, porque as águas estavam altas, e naquela ilha havia uma árvore, a mais alta da ilha, e os últimos galhos daquela árvore estavam ali acima do nível da água. Ele disse: Ronaldo, achamos uma árvore. Eu falei: é a árvore. E ali ele jogou aquela voadeira em direção à árvore, seguramos ali naqueles galhos durante um bom tempo, a canoa balançando, a água entrando, tirando a água, esperando o tempo passar, e de repente, a tempestade passou. Esta é uma boa coisa sobre tempestade, sempre passam, não é verdade? Dura algumas horas, às vezes alguns meses, até alguns anos, em algum momento elas passam. O céu abriu novamente, o sol voltou a brilhar. Ele disse: podemos seguir viagem. E ali, todo missionário tem uma máquina fotográfica no bolso, não é? E ali peguei a máquina fotográfica e eu tirei uma foto daquela árvore para me lembrar dessa verdade, que Deus sempre provê uma árvore quando chega a tempestade. Ele permite a tempestade, muitas vezes Ele promove a tempestade, mas Ele sempre nos dá uma árvore forte, para nos segurarmos pela fé no Senhor Jesus, em obediência e com descanso de coração. Diga comigo: descanso de coração. Porque é obediência com descanso de coração. Mas não apenas obediência, nós vemos aqui nesse texto essa outra particularidade do efeito do chamado de Deus a Abraão, que foi primeiramente obediência. Partiu Abraão. Mas também encontramos aqui adoração. Observem comigo, depois de meses de viagem, você já fez uma viagem longa, custosa, penosa, difícil, e finalmente chegou? Se assim aconteceu com você, você quer se alojar, você quer descansar, mas a primeira providência que Abraão tomou ao chegar na terra prometida por Deus, não foi construir a própria casa. A primeira providência não foi ir conversar com os líderes das tribos daquela região, nem pesquisar aquela região. A primeira providência de Abraão, isso para mim é impressionante, foi construir um altar para adorar o nosso Deus. A primeira coisa a fazer. Ele construiu um altar. Nós vemos aqui em Gênesis 12, versículo 7 e versículo 8, que ele edificou um altar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Depois ele se mudou e edificou um segundo altar ao Senhor, versículo 8, que nós lemos juntos, para adorar
ao nosso Deus. O desejo mais profundo no coração de Abraão não era construir um grande povo em uma grande terra, se estabelecer. O grande desejo no coração de Abraão era adorar ao Altíssimo. A adoração é também um resultado direto da fé. Nós só adoramos quando cremos, nós só adoramos quem conhecemos, e é impossível alguém conhecer verdadeiramente a Deus sem adorá-lo, pois é pleno esplendor e glória. Observem comigo que a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia não é nesse texto, em Gênesis 12, aqui nós temos a prática da adoração. Mas a palavra adoração aparece pela primeira vez na Bíblia, mais adiante também com Abraão, em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, logo no versículo 5. Vocês se lembram do texto? Quando Deus pede que Abraão sacrifique a ele, a Deus, o seu filho Isaque. É ali a primeira vez que a palavra adoração aparece dessa forma em toda a Bíblia. Em Gênesis 22, na verdade 22, versículo 5, diz assim: e disse a Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, ou seja, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui a palavra adoração, shaká, do hebraico shaká. Aqui a palavra adoração significa primariamente submissão. O que me chama a atenção é que a primeira vez em que a palavra adoração aparece na Bíblia, a igreja não está reunida, não tem pastor pregando, não tem coral cantando, não tem grupo de louvor, não tem um grande público. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, há porém um altar, e perante esse altar, um homem, Abraão, ele entrega, submete tudo, e aqui é a palavra, tudo, seu filho mais querido, tudo a Deus. É alguém em seu coração dizendo: tudo pertence ao Senhor. Eu estou em plena submissão. Esta é a raiz da adoração. E com esta raiz da adoração, sim, adoramos a Deus com orações, com louvores, com palavras, com cânticos em conjunto, com comunhão, louvado seja Deus, mas a adoração nasce de um coração que se submete inteiramente a Deus, reconhecendo que Deus é Deus. A adoração é um reconhecimento pleno de que no meio das coisas que sabemos, daquelas que nós não sabemos nem saberemos, de situações impensadas, imprevisíveis, inesperadas, indesejadas, nós cremos em Deus e cremos o suficiente para descansar em Deus, e no meio dessa obediência e desse descanso, nós adoramos a Deus. Adorar a Deus é você no meio da sua vida. Quem sabe você está aqui hoje pela manhã e veio com uma aflição em sua alma, veio com ansiedade em seu coração, há uma situação pela qual você está passando, talvez muitos sabem ou ninguém sabe, é somente da sua alma, do secreto da sua vida, que está ali matando o seu coração, tirando a sua paz, mas você pela fé, na palavra de Deus que ela é aplicada à nossa mente, desce à nossa alma, pela ação do Espírito Santo de Deus, você pode nessa manhã dizer: Senhor Deus, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que me espera, eu não conheço nem o hoje, quanto mais o amanhã, mas eu conheço o Senhor, adoro o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É só isso que nós precisamos, caminhar com obediência, caminhar com adoração, fundamentados na fé e regados pelo descanso de alma, Não apenas a obediência, não apenas a adoração, mas nós encontramos aqui nesse texto de maneira tanto conceitual quanto prática, encontramos aqui a missão. Observem comigo, Gênesis capítulo 12, logo no início desse texto, no versículo 2. O Senhor, ele começa a falar com Abraão, lhe dando uma promessa: de ti farei, irmãos, uma grande nação, e mais do que isso, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Mas ele termina com a ordem, começa com a promessa, termina com a ordem, e a ordem é: se tu
uma bênção. Você pode falar comigo, ser tu uma bênção. Mais uma vez, ser tu uma bênção. Começa com a promessa, eu te farei, eu te darei. Começa com uma ordem. Começa com a promessa, termina com a ordem. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu vou dar a você, mas não é para você guardar para você, é para você distribuir para outros, ser tu uma bênção. E talvez esteja aí um dos maiores problemas existenciais cristãos que nós enfrentamos em nossa geração, mais individualizada, com planos próprios, de vida própria, que valoriza a privacidade dos seus próprios projetos. Nós retemos aquilo que Deus nos dá. E observem que no chamado de Deus a Abraão, esta foi a primeira colocação, Abraão, eu vou lhe dar, mas não é para você segurar, ser tu uma bênção, eu vou te abençoar para que você abençoe a outros, eu vou dar a você que você me conheça, para que você possa falar sobre mim para outros. Eu gostaria que você pensasse em pessoas da sua família, em pessoas do seu trabalho, do seu estudo, da sua escola, em pessoas da sua vizinhança, talvez os seus vizinhos chegados, ou do condomínio, ou da rua onde você mora, o local onde você trabalha, em pessoas de perto, pessoas de longe, aqui em Goiânia, do outro lado da cidade, até os quilombos, lá no Pará onde a igreja atua, até os confins da terra. Deus nos abençoa para que possamos abençoar, e este abençoar, ser tu uma bênção, é partilhar com outros quem é o nosso Deus. Não há nada mais maravilhoso e necessário e importante que a igreja, que o cristão possa fazer do que partilhar com outros dizendo, venha conhecer o nosso Deus. Observem comigo, no versículo 8, quando Abraão chegou na terra, Deus disse a ele, esta é a terra. No versículo 8, ele edifica um altar ao Senhor. Nós lemos juntos o versículo 8, e diz assim que ele invocou o nome do Senhor. Agora eu queria pintar com vocês essa cena. Chega ali aquele grupo diferente, estranho, de fora. Aquela terra era habitada, e os habitantes daquela terra, aquelas tribos que lá moravam, certamente estavam de olho naquele grupo. Chegou um pessoal, e chegou de mudança, com tudo que eles têm, e parece que vieram morar aqui. Que pessoal é este? O que eles fazem? O que eles querem? Estão de olho, e Abraão ele constrói este altar ao Senhor, e diz que ele invocou o nome do Senhor. A palavra hebraica aqui para invocação é proclamar bem alto, semelhante à palavra grega para proclamação, querigma, é gritar em alta voz. Eu creio que é coerente nós pensarmos que foi a primeira vez naquela terra que o nome do Senhor foi proclamado. É coerente pensarmos isso, não temos evidência que algo aconteceu diferente. Possivelmente foi a primeira vez que o nome do Senhor foi proclamado naquela terra. E Abraão não fez isso em silêncio. Ele gritou em alta voz, há um Deus altíssimo. É o único Deus, é o eterno Deus, só nele há salvação. Essa é a nossa mensagem. Há um rei que reina eternamente. Ele é o único Deus, ele é o Deus eterno, só nele há salvação. E nós somos chamados por Deus a pregar essa mensagem perto e longe. Você em sua família, você em seu lugar, a igreja onde Deus vai enviar, pastores, missionários, profissionais, onde Deus os espalhar. Ontem mesmo, anteontem, vindo para Goiânia, um amigo disse, um parente meu aqui, da minha família, está indo para um local na Ásia onde há muita perseguição ao Evangelho, e ele crê que permaneceu na igreja esses anos, Deus o preparando para esse momento, e ele vai como profissional, tendo muita liberdade na empresa, vai como um dos chefes daquela empresa. Eu respondi, certamente Deus o enviou para ali com propósitos, e aquele irmão, ele me respondeu dizendo, sim, certamente um dos propósitos é falar àquele povo que há apenas um verdadeiro Deus. Esta é a nossa missão. Obediência, adoração e missão. Cumpra a sua missão, meu irmão, minha irmã. Faça isso em oração. Ore por aqueles que Deus colocar em sua vida.
Há pessoas de perto, pessoas talvez com as quais você vai se encontrar nesta semana, alguém com quem você trabalha ou estuda, ou é um vizinho. Coloque essa pessoa em oração, ore por essa pessoa. A oração é uma parte fundamental da missão. A missão começa com a adoração. Ore até que Deus responda a oração, até que Ele converta o coração do seu tio, do seu sobrinho, do seu filho, para que ele volte ao Senhor, porque sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Você crê nisso? Não há coração tão duro que Ele não possa quebrar, não há uma casa tão desfeita que Ele não possa restaurar, não há um filho tão distante que Ele não possa resgatar, não há uma igreja tão morta que Ele não possa reavivar, não há um povo tão isolado que Ele não possa alcançar. Sem Deus nada acontece, mas se Deus derramar graça, qualquer coisa pode acontecer. Cumpra a sua missão em oração, cumpra a sua missão não apenas em oração, mas em envolvimento. É uma das maneiras que nós cristãos precisamos cumprir a nossa missão, em envolvimento. Envolvimento significa você procurar, se você é membro desta igreja ou de outra igreja, procure na segunda-feira ou terça-feira o pastor, o líder da sua igreja, e diga: eu quero me envolver, onde há necessidade. Eu tenho certeza que você vai receber uma resposta direcionadora, porque há necessidade, é no trabalho infantil, é com jovens, é na congregação, igreja que estamos plantando, no trabalho com os quilombolas, nos confins da terra, é aqui em Goiânia. Envolva-se. Deus preparou você e deu o que Ele tem dado a você para que você possa florescer e frutificar. Me lembro que preguei um sermão, uma tônica mais ou menos parecida, em uma cidade do interior de Minas Gerais, e ali fiquei hospedado na casa de uma família, onde havia uma criança mais ou menos 8 anos de idade. Sabe aquele menino à frente do seu tempo, aquele menino brilhante? Não é? Tem meninos assim? Era um menino daquele tipo. E esse menino, quando terminar de pregar, nós íamos de carro, voltando para a sua casa, onde fiquei hospedado, e ele me fazia perguntas assim, interessantíssimas sobre o sermão, mas o que o Senhor quis dizer, só parece que faltou aí uma explicação melhor. E era um menino assim, para frente, inteligente. E ali foi a sexta-feira, o sábado e o domingo, e na segunda-feira pela manhã, tomando café da manhã com a família, eu disse: o seu filho de fato é brilhante, inteligentíssimo, graças a Deus por isso. E aquela mãe toda orgulhosa disse: pastor, eu sei porque Deus tem dado ao meu filho essa inteligência. Eu disse: por que, minha irmã? Ela respondeu: para que ele seja rico e famoso. Eu falei: a irmã não entendeu nada, foi sexta, sábado, domingo, não entendeu nada. Meu irmão, minha irmã, Deus colocou alguma coisa em suas mãos, para que você sirva o Cordeiro Jesus. É para isso. O que Ele te deu, para que você sirva o Cordeiro Jesus. Envolva-se, cumpra a sua missão em oração, cumpra a sua missão em envolvimento, e cumpra a sua missão em colaboração. Há sempre alguma necessidade perto de nós, talvez alguma coisa que ainda não tenhamos visto, mas você pode ir para casa hoje e orar ao Senhor, dizendo assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Qual é a tua prioridade nesse momento da minha vida? Eu tenho feito essa oração, é uma das orações que eu mais repito ao longo da minha vida. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar. E é interessante que sempre ao final de um ciclo de oração com essa tônica, sempre tem alguma coisa, talvez que seja a prioridade de Deus para nós, e nós estamos envolvidos com coisas secundárias, desnecessárias, notas de rodapé, e deixando aquilo que Deus colocou em nossas mãos para que possamos servir o Cordeiro Jesus. Portanto, obediência fundamentada na fé e com descanso em Cristo. Adoração, reconhecendo quem Deus é em nossa vida, a cada dia. E missão, cumprindo o seu propósito para cada um de nós. Que Deus abençoe os nossos corações. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês algo que marcou meu coração com a Rosana. Como eu falei no início, o nosso ministério principal hoje é o Planters, que é um projeto em que nós temos parceria com 119 plantadores de igrejas, que graças a Deus estão plantando 52 igrejas pequenas de primeira geração,
em país na Ásia, Oriente Médio, Norte da África e na Amazônia brasileira e colombiana. Em certo país da Ásia, eu não vou dar detalhes por questão de segurança, um país onde há muita perseguição à fé cristã, ali nós trabalhamos com 5 casais nativos daquela terra, e eles estão ali plantando a primeira igreja em uma região árida, desértica, em uma região onde não havia nenhum cristão conhecido. Eles se mudaram para lá, em um daqueles vilarejos, estão plantando a primeira igreja. Eu estive com eles algum tempo atrás, e ali chegando fiquei na casa do casal líder, principal casal que lidera os 5 casais de plantadores de igrejas. E ali eu comecei a notar um movimento ao redor deles, e eles me contaram a história, que quando foram para aquele vilarejo, começaram a pedir a Deus a oportunidade para partilhar o Evangelho, e partilhar o Evangelho com algumas pessoas. Pela graça de Deus, alguns vieram a Cristo, e começaram a se reunir com um grupinho aqui, um grupinho ali, outro grupinho lá, por questão de segurança, não se reuniam todos juntos, mas algo incomodava aquele casal, porque na rua principal daquele vilarejo, havia 15 meninas órfãs. Eram meninas que haviam perdido seus pais, estavam ali jogadas na rua daquele vilarejo, expostas a tudo que vocês podem pensar de terrível, a tudo. E eles passavam por aquela rua todos os dias, e aquilo queimava em seus corações, orando ao Senhor: o que o Senhor quer que façamos? Resolveram adotar, mas não adotaram uma ou duas, adotaram as 15, levaram as 15 para casa, e vestiram aquelas meninas, cuidaram daquelas meninas, mandaram as meninas para a escola, amaram aquelas meninas, ensinaram a palavra de Deus para as meninas. Mas a notícia correu, e um juiz, seria o equivalente no Brasil a um juiz federal, de uma cidade maior, próxima, os intimou, e eles foram, chegaram ali como casal, eles me contaram essa história, e ali chegaram perante o juiz, e ele disse: eu tenho aqui poucos minutos com vocês, apenas 2 perguntas. A primeira pergunta: vocês são cristãos? Eles falaram: somos cristãos, amamos, servimos o Senhor Jesus. Muito bem. A segunda pergunta: vocês adotaram 15 meninas? Eles falaram: adotamos, estamos ainda com o processo incompleto, mas está tudo aqui, legalizado, os papéis estão aqui, todo o formulário está aqui, com toda a autorização. Ele disse: não quero ver, quero apenas lhes deixar essa palavra, vocês têm 48 horas para devolver as meninas para as ruas onde elas estavam, nós não queremos crianças adotadas por cristãos aqui nesse lugar. Aquela mulher missionária olhou para o juiz e disse: o senhor quer dizer que o senhor prefere que as meninas sejam expostas a tudo de terrível nas ruas do que morando com uma família de cristãos? Ele disse: é exatamente isso. Levantou-se, saiu, voltaram para casa quebrados. Mas aí aqueles irmãos do Senhor Jesus, irmãos novos na fé, souberam do que havia acontecido, correram para a casa daquele casal de plantadores de igreja, falaram: olha, porque vocês adotaram 15 e a notícia correu, e o juiz então resolveu perseguir porque alguém acusou por sermos aqui cristãos, vamos fazer alguma coisa. E alguém disse: vamos redistribuir as meninas. E um casal mais idoso disse: nós vamos adotar 2. A outra disse: nós vamos adotar uma, nós vamos adotar aquelas 3 porque são irmãs. E rapidamente redistribuíram aquelas meninas em outros lares e tentaram assim resolver o assunto. Aquela era a última noite que eu estava ali com eles. No dia seguinte iríamos ter um culto pela manhã, no domingo, e eu voltaria para o Brasil. Mas ali à noite eu não consegui dormir, fiquei incomodado com toda a situação. Graças a Deus que as meninas estavam nas casas dos outros cristãos, mas a situação era caótica. Agora já sabiam que eles eram cristãos, agora já sabiam quem eram os plantadores de igreja, agora já sabiam onde eles moravam. A perseguição vai piorar, o que vai acontecer? Eu fui para o quarto, não consegui dormir também, um calor, 48 graus à noite, aquele deserto, 48 graus, e ali eu não conseguia dormir. Eu orava ao Senhor e disse: Senhor, assim humanamente pensando, não vai dar certo, não tem como dar certo. A igrejinha está nascendo agora, é tudo gente primeira geração, pessoal que é crente em Jesus há 6 meses, 1 ano, 2 anos, e agora as autoridades já sabem, e agora já estão perseguindo. Como isso pode funcionar? Passei aquela noite aflito de coração, orei ao Senhor. No outro dia pela manhã teríamos o culto. Ele disse: Ronaldo, nós não reunimos todos assim por questão de segurança, mas você está aqui, nós queríamos que você encontrasse todos os crentes em um só lugar, então nós alugamos uma casa fora da cidade, e ali vamos deixar você atrás da casa, que você tem assim uma aparência de estrangeiro, então para não chamar atenção, você fica na rua de trás, nós vamos entrar pela frente, você espera 15 minutos, depois você entra. E ali
assim aconteceu, me deixaram na rua de trás, passaram-se uns 15 minutos, eu abri o portão, passei pelo corredor e cheguei ali na sala principal daquela casa, com portas e janelas trancadas, e ali aquele grupo, o primeiro grupo de cristãos naquela região, adorando o nome do Senhor Jesus. E a primeira coisa que eu vi, meus irmãos, ali eles se sentam sobre esteiras ali no chão. A primeira coisa que eu vi naquele grupo de pessoas adorando a Cristo eram as 15 meninas, com seus olhinhos fechados, suas mãos levantadas, louvando a Deus. E um rapaz que fala inglês ali daquele grupo da igreja se aproximou de mim e disse: Ronaldo, nós estamos cantando o hino que nós mais amamos, cantando aqui nesse lugar. O hino diz assim: fiel é o nosso Deus. Eu pensei em meu coração, é só isso que nós precisamos. Pode estar um caos, há inimigos em toda parte, até o inesperado pode acontecer, mas o que nós precisamos nós já temos. Nós já temos o que precisamos para obedecer, para adorar e para cumprir a missão em paz. Nós já temos. O que nós temos é a fidelidade do nosso Deus. Vamos orar?